Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de um vídeo muito especial. Muito especial, primeiro, porque é dia de Natal e aproveito para desejar um Feliz Natal a todos. E especial porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer aqui no canal a chamada tag do vinil, ou como se diz em inglês, a vinyl tag. Isto porque é assim, já quer o ano passado, quer há 2 anos, me chatearam muito para eu fazer. O ano passado estive quase a ceder, estive quase para fazer esta tag do vinil, mas acabei por não fazer. Este ano gostei das perguntas, portanto, gostei das 20 perguntas e resolvi então fazer, aproveitar hoje que é um dia especial, dia de Natal, e resolvi fazer então a tag do vinil, a minha tag do vinil de 2025. Portanto, as perguntas, eu vou ler primeiro as perguntas em inglês e depois faço a minha interpretação para português. A primeira pergunta: Best Purchase of 2024, New or Old? Portanto, a melhor compra de 2024, nova ou antiga? Eu aqui resolvi fazer uma pequena batota, portanto vou mostrar a minha melhor compra de 2024, antiga e nova, está bem? E quem acompanha o canal sabe, já mencionei várias vezes, portanto eu compro de facto sempre muita coisa por ano, estamos a falar em algumas centenas, portanto é difícil escolher aqui os melhores, mas eu aqui nesta pergunta tinha muito bem definido, portanto, na melhor compra antiga, portanto, discos não recentes, foi claramente este aqui, Buckingham and Nicks, que é um álbum de 73 do... Eles na altura ainda não eram membros dos Fleetwood Mac, o Lindsey Buckingham e a Stevie Nicks, eles na altura eram um casal, portanto foi este álbum que depois mais tarde os levou para os Fleetwood Mac. Portanto, este é um dos meus chamados Holy Grails, porque é um disco muito raro mesmo, muito raro. Este disco deu muito trabalho encontrar principalmente então nesta edição aqui, mas valeu muito a pena. Muito a pena, é um disco, como eu disse, muito raro, porque a última reedição que este disco teve foi eu há um bocado estive a ver, foi em 1982, nunca mais teve nenhuma reedição, portanto este é daqueles discos muito raros e que me deu muito prazer ter. Portanto, a melhor compra antigo, aqui o Buckingham Nicks. Não novo, não, sem grandes surpresas, e digo genuinamente convicto daquilo que estou a dizer, portanto, o último álbum dos The Cure, o Songs of a Lost World, que saiu muito recentemente, portanto é um novembro, portanto, melhor compra novo foi o Songs of a Lost World dos The Cure, está bem? A segunda pergunta: 50 Years Later, Best Album from 1974. Portanto, 50 anos depois, qual o melhor álbum? 1974. Eu aqui tinha que ser um bocadinho coerente, porque já fiz o top de 1974, eu até fui ver. Não é um ano muito que eu possa dizer que seja dos mais fortes na história da música. Tanto é que eu nem tinha, assim de cabeça, qual é que eu tinha nomeado o melhor álbum de 1974. Estava na dúvida ali entre três. Portanto, 50 anos depois, este é aquele que eu considero o melhor álbum de 1974 nos meus gostos. Portanto, o Supertramp com o Crime of the Century. Eu até fiquei na dúvida se teria sido o Lamb Lies Down on Broadway dos Genesis, mas eu escolhi na altura este, portanto tem que ser coerente, e é um álbum que eu gosto muito mesmo, portanto para mim é o meu preferido do Supertramp, Crime of the Century. Terceira pergunta: an album that defines a genre. Portanto, um álbum que define um género musical. Eu aqui fiquei muito na dúvida entre dois. E eu optei aqui por trazer nesta terceira pergunta
o Miles Davis com o seu mítico Kind of Blue, portanto, que é um álbum que, na minha opinião pessoal, define claramente um género musical, que o jazz. E se há eu quando vi esta pergunta, portanto, aqui tem que ser um álbum que marque claramente um estilo musical, ou seja, quando se diga um estilo musical, seja aquele álbum que vem à cabeça. Portanto, e aqui eu acho que no jazz, não é todo o meu álbum preferido do Miles Davis, mas é aquele álbum que eu acho que, quando se fala em jazz, é o primeiro que vem à cabeça em grande parte das pessoas. Portanto, eu optei aqui por o Kind of Blue do Miles Davis. Eu estive aqui muito na dúvida, aqui com os Nirvana, com Nevermind, para mim também define muito o estilo musical, o grunge, mas optei por o Kind of Blue do Miles Davis. Mas vou usar o Nevermind dos Nirvana mais daqui a um bocado. Best Band from Your Home Country, portanto, a melhor banda do seu país de origem. Aqui, claramente, portanto, quem acompanha o canal já mencionei várias vezes, para mim é claramente a melhor banda portuguesa GNR. Portanto, optei por trazer aqui o Rock in Rio Douro, podia ter trazido qualquer um dos outros. Talvez seja o meu preferido do GNR. Comercialmente é o mais famoso do GNR, portanto, aqui não tenho a menor dúvida. Portanto, a melhor banda do meu país, Portugal, GNR. Portanto, sem grandes dúvidas. An Artist You Miss Dearly, portanto, um artista de quem sente muito a falta. Esta tive mesmo muito na dúvida, mas muito mesmo. Talvez tenha sido das perguntas que tive mais na dúvida, porque é assim, quando eu vi esta pergunta, veio-me logo à cabeça dois nomes, portanto, Jeff Buckley, que já não está entre nós, e o Nick Drake. Eu vou optar pelo Jeff Buckley, não porque gosto mais de Jeff Buckley do que Nick Drake, mas vou optar por Jeff Buckley e vou explicar o meu ponto de vista, porque eu, o Jeff Buckley, acompanhei a morte dele, portanto, o Nick Drake, quando morreu, portanto, eu tinha meses, portanto, eu não conhecia o Nick Drake. O Jeff Buckley tocou muito, eu lembro perfeitamente do dia em que tive conhecimento da morte dele, portanto, e para mim tocou-me bastante aqui a morte do Jeff Buckley. Portanto, é um artista que eu, apesar de só ter um álbum oficial de estúdio, depois tem um com restos de material que ele estava a fazer na gravação do seu segundo álbum, portanto, ele oficial de estúdio tem só aqui o Grace, e é uma obra-prima, portanto, é um artista que eu sinto muita falta, porque eu acho que iria ser um dos maiores nomes sempre da história da música, mas não podia deixar de destacar também o Nick Drake, que falo tantas vezes aqui no canal, e ainda vou falar mais daqui a um bocado. Sexta pergunta, Best Live Album in Your Collection. Melhor álbum ao vivo da sua coleção. Esta também deu-me algum trabalho, muita pesquisa, ver o que é que outras pessoas pensavam. Por acaso, aquele que eu escolhi foi o primeiro que me veio assim à cabeça. E dentro daquilo que eu pesquisei das outras listas, é o nome mais coerente, tá bem? Portanto, o melhor álbum ao vivo da minha coleção, eu optei por nomear aqui os The Who com o Live at Leeds. Havia mais dois nomes em que eu fiquei na dúvida, portanto, os Deep Purple com o mítico Made in Japan, e o Peter Frampton com o mítico também, Frampton Comes Alive. O Made in Japan não era tão consensual, eu vi várias listas, debati isso com o meu amigo Luís Paulino, ele até ficou escandalizado com algumas publicações que punham o Made in Japan ali muito a queimar já a posição 50. Eu acho que o Made in Japan tem que estar claramente no top 3, e mesmo o Frampton Comes Alive também tem que estar muito bem destacado. Eu optei como melhor álbum ao vivo The Who, Live at Leeds. Está bem?
Esta é uma pergunta muito interessante. Your partner just dumped you. What album are you putting on? Portanto, a sua companheira acabou de deixá-lo. Que álbum você colocaria para tocar? Uma pergunta muito difícil. É assim, na teoria, não deveríamos escolher assim nada muito melancólico nem depressivo, mas eu optei por isso. E ocorreu-me logo assim dois álbuns à cabeça. Eu opto aqui por trazer um álbum que já falei tantas vezes aqui no canal, o Pink Moon do Nick Drake. Portanto, o outro álbum que me ocorreu logo é o álbum da minha vida, o Disintegration, mas parece-me ainda então mais depressivo, mais perigoso para ouvir depois de um término de uma relação. Portanto, eu opto aqui por trazer o Pink Moon do Nick Drake para ouvir após um término de uma relação. Não é se calhar os mais aconselhados, porque é um álbum também muito depressivo, mas é um álbum muito intimista. Eu acho que é, para mim, conhecendo-me a mim, é o álbum que eu iria ouvir após um término de uma relação. Oitava pergunta, best sounding drums on an album. Este foi daqueles que eu também fiquei na dúvida entre três. Ainda pensei, aconselhei-me também com o meu amigo Luís Paulino, expliquei-lhe o meu ponto de vista, disse-lhe qual era aquele que eu acho que iria pôr, e ele, para surpresa minha, ele até concordou comigo, disse que tinha lógica, portanto eu vou manter a minha ideia. Portanto, o melhor álbum o melhor som de bateria num álbum, está bem? Na oitava pergunta. E aqui vai ser uma grande surpresa, mas eu estou plenamente convicto disso. E depois justifico também, portanto, a minha opção. Portanto, o melhor som de bateria num álbum, eu vou optar aqui por o Art Blakey com o seu fantástico Moaning, que é um álbum de jazz, mas o Art Blakey é um gênio na bateria. Eu fiquei muito na dúvida, e vou mostrar aqui o outro álbum que eu acho que poderia estar ali junto com o Moaning do Art Blakey. Fiquei muito na dúvida aqui com o Led Zeppelin 2. Por causa do Bonham, que eu acho que o Bonham neste Led Zeppelin 2, o Bonham era muito bom na bateria, mas então neste Led Zeppelin 2 ele excedeu-se mesmo. E fiquei também muito na dúvida com o Keith Moon no álbum que eu já trouxe aqui há um bocado, no Live at Leeds, mas optei pelo Moaning do Art Blakey, que eu acho que é um álbum fabuloso de bateria, uma lição de bateria do Art Blakey. Aliás, o próprio Bonham disse publicamente que aqui, por exemplo, no Led Zeppelin 2, a Moby Dick não existiria se não fosse o Moaning do Art Blakey. Portanto, este Moaning foi uma grande inspiração para o Bonham e para muitos músicos. Portanto, o best sounding drums on an album, eu vou optar aqui pelo Moaning do Art Blakey. Favorite artist who is a member of 2 or more bands. Portanto, artista favorito que é membro de 2 ou mais bandas. Eu aqui também fiquei muito na dúvida entre dois. Portanto, os meus 2 músicos favoritos. Fiquei na dúvida entre o Robert Smith, portanto, que esteve, além dos The Cure, esteve também nos The Glove, que foi só um álbum, e esteve nos Siouxsie and Banshees, onde gravou 2 álbuns, um de estúdio e um ao vivo, mas eu vou optar aqui por um músico mais multifacetado. Portanto, estamos a falar de vários grupos. Portanto, eu vou optar aqui pelo Thom Yorke, que é o vocalista dos Radiohead. Penso que toda a gente sabe, mas quem não souber, portanto, o Thom Yorke, o vocalista dos Radiohead, mas não só Radiohead. Portanto, ele tem aqui, este é o álbum de estreia dele a solo, além dos Radiohead,
e a da carreira dele a solo, tem os The Smile e tem também os Atoms for Peace. Portanto, eu também tenho esse em CD. Os The Smile, projeto mais recente, e, por exemplo, aqui neste ano 2024 lançaram dois álbuns, e dois excelentes álbuns. Portanto, o artista favorito, membro de duas ou mais bandas, eu vou optar aqui pelo Thom Yorke. Está bem? 10ª pergunta. Esta não me deixou dúvidas nenhumas mesmo. E é uma pergunta bastante controversa. Portanto, Beatles ou Stones? Portanto, Beatles ou Rolling Stones? Quem acompanha o canal sabe que, apesar de eu gostar e deste último ano e meio eu ter investido ainda consideravelmente em Beatles, nomeadamente em discos de estúdio, e até posso dizer que Beatles subiu bastante nas minhas preferências. Stones é Stones, portanto esta pergunta para mim é muito fácil. Claramente Beatles ou Stones, claramente Rolling Stones. Portanto, sem grandes dúvidas, a 10ª pergunta vai para Rolling Stones. Esta pergunta, epá, eu achei as perguntas deste ano muito interessantes, e algumas até engraçadas, nomeadamente esta. You found a bag of weed. What are you going to listen to? Portanto, você encontrou um saco de droga, neste caso para fumar. O que é que você vai ouvir? Ocorreu-me logo um álbum mesmo, portanto, e foi aqui o Exodus do Bob Marley, que, aliás, ele tem álbuns. Penso que ele tem um álbum onde ele está a fumar um charro mesmo, portanto, claramente aqui, como é o meu álbum favorito do Bob Marley, eu neste caso aqui optei por trazer o Exodus do Bob Marley como álbum para ouvir para fumar um charro, está bem? A 12ª pergunta, an album from the 80s you still listen to? Portanto, um álbum dos anos 80 que você ainda ouve. Aqui ocorreram também vários nomes. Eu não quis ir, por exemplo, eu tinha ali o álbum dos anos 80 que eu mais ouço, é claramente o Disintegration, dos The Cure, que é o álbum da minha vida, mas é um álbum de 89, portanto eu achei que já li muito a queimar a década seguinte. Portanto, tenho o Closer do Joy Division, que é de 1980, acho que é muito no início dos anos 80, não define claramente os anos 80, portanto, aquele álbum dos anos 80, que eu ainda ouço, e ouço com muita frequência, ainda o ouvi muito recentemente, porque é um álbum que eu gosto muito, é o Brothers in Arms dos Dire Straits, portanto, que é de 1985. 13ª pergunta. Esta não tive uma menor dúvida mesmo. Aliás, e penso que muita gente pensa como eu. An artist whose political stance is sórdio. Portanto, um artista cuja posição política o deixou chateado ou incomodado. Aqui, claramente, o Roger Waters. É assim, eu gosto muito do Roger Waters como músico, mas eu penso que ele exagera nessa questão das questões políticas. Eu penso que ele não se devia expor tanto e penso que ele prejudica muito relativamente a isso. Portanto, aqui claramente um artista que eu acho que incomoda, acaba por incomodar essa questão política que o Roger Waters tem. Portanto, não tive a menor dúvida na 13ª pergunta. 14ª pergunta, show a favorite record label. Aqui eu fiquei muito na dúvida, porque assim, eu vi alguns vídeos da tag do vinil, de outros canais, e vi uns a responder de uma forma e outros a responder de outra, porque aqui uns interpretam, por exemplo, a Melinda, tem um canal no YouTube, ela é americana, ela optou ela optou aqui record label, portanto
a Favorite Record Label, ela optou pelo selo preferido dentro, estamos a falar em termos estéticos, outros optaram em termos sonoros, portanto, eu vou optar por trazer aqui uma mistura dos dois, portanto, o meu selo favorito, eu vou optar por trazer aqui o Eja do Steely Dan, porque o selo é, eu vou mostrar aqui, é da ABC Records e é, além de sonoramente ser dos melhores, portanto estamos a falar ali anos 70, e visualmente é dos que eu mais gosto, portanto ali visualmente acho este selo muito bonito. Portanto, eu aqui na 14ª pergunta vou optar por trazer aqui a ABC Records, está bem? 15ª pergunta, esta eu podia ficar de fora, de não a poder responder, porque podia não ter material para isso. Portanto, 15ª pergunta, a run of 3 great singles. Portanto, uma série de 3 grandes singles, e eu penso que já disse várias vezes aqui no canal, não sou grande fã de comprar singles, mas por acaso, e penso que foi este ano, penso talvez ali no início do ano, comprei esta box dos Nirvana, que tem 6 CDs singles, portanto tem 3 aqui do Nevermind, tem 3 do Nevermind e 3 do Inutro. Eu vou optar então por trazer aqui Smells Like Teen Spirit, que é também do Nevermind, a mítica Come As You Are, também do Nevermind, e a In Bloom também do Nevermind. Não, é como disse, não sou grande fã de comprar singles ou de ouvir singles, portanto, para mim é sempre claramente álbuns, mas tive esta e vi vídeos noutros canais, portanto, não conseguiram responder à pergunta, porque também não têm singles. 16ª pergunta, a record store day purchase that you actually consistently listen to. Portanto, uma compra da record store day que você realmente ouve de forma consistente. É assim, tenho relativamente pouco tempo, tem cerca de ano e meio, mas é dos discos da Record Store Day que eu tenho, é que eu ouço de forma mais consistente, porque é um disco que eu conheço há mais de 30 anos e sempre o ouvi, portanto, até noutros formatos. Saiu o ano passado na Record Store Day, em 2023 em vinil, e eu optei por o comprar e ouço de forma muito consistente. Portanto, é o show dos The Cure, portanto, um álbum ao vivo duplo dos The Cure. Ele foi lançado em 93, na altura não o comprei em vinil, ele depois nunca mais teve reedição em vinil, portanto era um vinil muito caro, ficou assim muito caro porque nunca mais teve reedição em vinil, e o ano passado na Record Store Day, em 2023, ele foi finalmente reeditado em vinil, e aqui até Picture Disc, portanto são 2 discos, portanto é o disco da Record Store Day que eu ouço de forma mais consistente. 17ª pergunta, esta também muito interessante. You can reincarnate as any artist, dead or alive. Who's it going to be? Portanto, você pode reencarnar como qualquer artista, morto ou vivo. Quem seria? Eu vou optar aqui por trazer também 2, portanto, um vivo e um morto. Portanto, o morto, claramente já o trouxe aqui também há um bocado, portanto, o Jeff Buckley, que infelizmente morreu muito cedo, portanto, ele tinha 29 anos. Nos vivos, muita gente pensaria que eu iria dizer Robert Smith, mas não vou dizer Robert Smith, porque acho que ele também é uma figura um bocadinho estranha, excêntrica. Eu vou optar por dizer o Justin Vernon dos Bon Iver, que é um músico que eu gosto muito do Justin Vernon, acho um compositor fantástico,
tem uma voz que eu gosto muito, portanto, nos músicos vivos, eu opto por dizer o Justin Vernon dos Bon Iver. Tá bem? Que é uma banda que eu gosto muito. Este é um dos álbuns da minha vida, portanto, está no top 5 dos meus álbuns preferidos de sempre. O segundo álbum de estudo dos Bon Iver. 18ª pergunta: Best 3 lines in a song. As melhores 3 frases numa música. Eu opto aqui por trazer mais uma vez Nick Drake. Portanto, e são 3 frases aqui de uma música que abre logo o álbum de estreia dele, Five Leaves Left. Que diz, atenção, que foi esta música que deu origem aos The Cure serem atualmente hoje em dia The Cure. Portanto, o Robert Smith era um grande fã do Nick Drake, portanto, e os The Cure chamam-se The Cure por causa desta música, que é Time Has Told Me. Portanto, Time Has Told Me you're a rare, rare find, a trouble cure for a troubled mind. And time has told me not to ask for more, someday or your ocean will find its shore. So you live the way that are making me be what I really don't want to be. Love the ways that are you making me love what I really don't want to love. Portanto, como já disse, o Nick Drake era um gênio, mesmo a escrever. A voz dele, eu pessoalmente gosto muito da voz dele, é uma voz muito intimista. Há pessoas que gostam da escrita dele, não gostam tanto da voz. Para mim o Nick Drake era um gênio, tá bem? Portanto, eu optei aqui na 18ª pergunta por trazer aqui 3 versos aqui do Nick Drake. 19ª pergunta: An album you never tired of. Portanto, um álbum da qual nunca se cansa. Esta também é óbvia, portanto, o Disintegration dos The Cure. O álbum da minha vida, 1989, o meu álbum favorito de sempre, e é um álbum que eu nunca me canso, seja em que formato for. Disintegration é Disintegration. E 20ª e última pergunta: Share your favorite YouTube channel. Portanto, compartilhe o seu canal de YouTube favorito. Aqui poderá ser uma surpresa porque eu nunca mencionei aqui o canal. Portanto, há muita gente, já mencionei vários outros canais, nomeadamente o Mike Esposito do InGroove. Há um alemão de um canal 45 RPM, o Michael. Há também um senhor do Texas, Safe and Sound, um senhor já com alguma idade, mas o que eu gosto mais, o canal chama-se Depressing Matters e ele chama-se Scott Wilson. É o youtuber que eu mais gosto porque, por exemplo, o Mike Esposito do canal InGroove, eu acho que ele se tornou, se calhar, um bocadinho... Começou a haver ali interesses comerciais também, porque tem interesses comerciais. O alemão também tem interesses comerciais, porque também tem loja, o Esposito também tem loja e também tem interesses comerciais em determinadas editoras. O Scott Wilson não tem. Portanto, eu gosto muito dos canais, gosto muito da maneira como ele fala, pausado. Às vezes até poderá parecer um bocadinho irritante a calma que ele aparenta, mas eu gosto muito das reviews do Scott Wilson e gosto muito do canal. Portanto, Depressing Matters. Portanto, na última pergunta, o meu canal favorito no YouTube, Depressing Matters do Scott Wilson. Pronto, e respondi às perguntas todas. Vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.